nos últimos, posso dizer, 20 anos, com líderes da têmpera de um Calandra, que é um homem, um cidadão maravilhoso, além de ser um juiz exemplar. Muito obrigado aos senhores. Gostaria muito de agradecer uma vez mais a participação e a colaboração dos senhores para o sucesso desse evento e também desse programa. Agradeço. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco com 2 entrevistados que vão trazer um pouco mais sobre o judiciário brasileiro. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça. Nessa oportunidade, tendo a honra de trazer aqui 2 representantes de uma das justiças que mais cresceu, mais evoluiu e mais se modernizou no Brasil nos últimos anos. Trata-se da Justiça Fluminense, que nós temos a honra de ter a juíza Andréa Pachá, que foi também conselheira do CNJ, e o desembargador Luiz Fernando de Carvalho, desembargador do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Doutores, é um prazer tê-los no nosso programa. Gostaria de começar com a senhora, doutora Andréa. Como é que a senhora viu esse congresso da AMB que reuniu em São Paulo os principais expoentes, não só da magistratura, mas de todo o cenário político, jurídico do Brasil? É sempre muito importante a realização de um congresso dessa natureza, porque é a ocasião em que você consegue reunir todos os juízes do Brasil. As diferenças são muito grandes, as dificuldades são muito grandes, e nesse contexto é possível refletir melhor sobre o papel do judiciário, pensar em soluções mais adequadas para o funcionamento melhor da justiça, e esse congresso específico que trata da gestão e da administração judiciária é um tema hoje fundamental, porque o que se quer dentro da própria magistratura é que o poder se transforme para funcionar melhor e para poder atender de uma forma mais adequada ao cidadão, que exige, com justiça, um poder mais ágil, mais eficiente, mais efetivo e mais transparente. Então, nesse quadro, eu entendo que é da maior importância essa possibilidade. A aglutinação em torno de uma ideia, a discussão democrática de temas que são relevantes para a sociedade, não só para o judiciário, só podem acontecer nesse ambiente, que é o ambiente propiciado pela AMB. Tá certo. Doutor Luiz Fernando, o senhor participa de um tribunal que teve uma verdadeira revolução com a autonomia financeira, que é uma pretensão do Estado de São Paulo, que seguia na Justiça Carioca, Fluminense, essa celeridade que foi impressa. Hoje a gente teve a oportunidade de acompanhar o presidente do tribunal falar com orgulho. Às vezes o governador vem nos pedir para ajudar a construir uma delegacia, alguma coisa. E a gente vê uma autoestima do magistrado muito grande, no sentido de, puxa vida, podemos distribuir a justiça melhor, porque a gente pode caminhar com as próprias pernas. O senhor acha que o caminho para vencer esse acúmulo de processos passa pela autonomia financeira do judiciário de uma maneira quase que restrita? Olha, Luciano, não resta dúvida, porque a Constituição Federal já há muitos anos continha essa regra da autonomia orçamentária e financeira do Poder Judiciário. Só que isso era uma norma de ficção. Na verdade, não existia. Na verdade, o que existia eram os presidentes de tribunais irem, como se chamava na época, de pires na mão, a busca do executivo para tentar obter recursos para obras de reforma, de construção de fóruns, de custeio, de aquisição de equipamentos, inclusive já agora de informática nos últimos tempos, etc. e tal. E era sempre uma dependência que tinha um preço, Luciano. Nós sabemos que quem vai pedir alguma coisa e vai depender de uma certa troca de favor político, pode ser exigido dele alguma coisa que o judiciário não tem moeda de troca. Qual seria a moeda de troca do judiciário? Ele não tem, que o julgamento não pode ser moeda de troca. Então a importância política, a importância institucional desse fundo especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi essa. Somente a folha de pagamento de magistrados e de servidores é que continua a ser responsabilidade do governo estadual. Mas tudo mais, toda a verba de custeio, de construção, de aquisição de equipamentos, de construções de prédios, de reforma de prédios, tudo mais é da responsabilidade desse fundo especial. Quando ele foi instituído, houve vozes no nosso meio
que disseram, mas e se não der? E se esse valor não der? Porque é a dor da maioridade, Luciano. Você vai atingir a maioridade, você vai atingir uma responsabilidade e você vai pensar, eu não vou mais ter a mesada. Meu pai não vai mais me dar a mesada. E se não der? Mas, felizmente, prevaleceu a ideia de assumir a sua própria maioridade, assumir a sua própria responsabilidade. E hoje acontece isso, às vezes em projetos de parceria executivo-judiciário, como, por exemplo, casas de albergados, detentos albergados, o judiciário fornece verbas, ou adiantando, ou até fornecendo mesmo diretamente, para que o executivo participe naquela parceria, coisa que era impensável no regime anterior. E essa independência do Poder Judiciário só pode reverter em benefício da cidadania e da própria democracia. Mas, doutora Andréa, a senhora foi uma observadora diferenciada, oriunda do Rio de Janeiro, e no Conselho Nacional de Justiça, pôde ver a justiça de um plano de observação muito diferente da de um magistrado ou fluminense, ou um magistrado aqui de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul. Faz muita diferença quando, nos números, olhando estatística, quando a senhora vê um poder judiciário como o Rio de Janeiro, com uma autonomia muito forte, em detrimento de um outro que tem, como no estado de São Paulo, às vezes, um corte de quase 50% do orçamento efetivado pelo Poder Executivo. Olha, é muito importante a gente poder comparar esses dados, porque isso marca a importância e a dimensão que deve se ter pelo respeito à federação. Os estados são absolutamente distintos. Não é possível pensar em um modelo único ou em um modelo ideal, principalmente em questão orçamentária, que atinja de forma igual a todos os estados. Eu digo isso porque esse modelo do fundo é um modelo que funciona excepcionalmente nos estados onde a arrecadação é grande. E isso pode ser um fiasco nos estados onde não há arrecadação. Então, em alguns estados, você pode inviabilizar o funcionamento da justiça criando uma lei como a do Rio, e em outros você pode melhorar. Eu creio que aqui em São Paulo a possibilidade de melhorar é imensa. Eu tive a oportunidade de participar aqui na Assembleia Legislativa, a convite do deputado Rodolfo Costa Silva, de uma frente parlamentar pela autonomia do Judiciário, e apresentar o modelo do Rio, que é um modelo eficiente, que comprometeu a magistratura, porque a magistratura se viu participante da gestão e da administração do dinheiro que era arrecadado. Então, é um modelo que funciona bem nesse contexto. Acredito que para São Paulo seria fundamental. Agora, melhor ou tão importante quanto a independência financeira é que exista um plano de gestão e de administração. O Rio teve a felicidade de contar durante aproximadamente 10 ou 12 anos com sucessivas administrações comprometidas com a continuidade dos projetos. E isso foi fundamental. É tão importante quanto o fundo, e até mais importante, porque impedia que a cada nova administração se começasse tudo de novo. Então, esse foi o nosso grande salto qualitativo, que eu entendo que deva ser, sim, replicado pelos tribunais onde é possível fazê-lo. Doutora Andréa, vou continuar então com a senhora para ver um pouquinho mais do papel desse CNJ. Muito combatido no início, muito aplaudido por vários setores, depois dizendo, olha, não, realmente imaginava que não seria tão eficiente, e agora a gente vê um outro lado. Ainda há uma crítica que se faz, que, olha, o CNJ deve se focar mais na questão de planejamento, de ajudar os estados, respeitando o princípio federativo, mas ajudar os estados a desenvolverem, os judiciários dos estados, a desenvolver ferramentas mais eficientes e não se focar muito no plano correicional, às vezes administrativo, interferindo na cúpula das cortes ou no próprio julgamento dos juízes. O senhor acha que há alguma razão para essas críticas, ou o CNJ está trilhando o caminho que deve trilhar mesmo? Não, acho que há razão para algumas críticas, há resistências infundadas para outras, e entendo que, como qualquer órgão novo e que não era conhecido de ninguém, é natural que o CNJ passe por um processo de ajuste e de afirmação institucional. Então, ainda se discute muito o papel do Conselho. Eu penso que o Conselho é um órgão hoje fundamental para que o Judiciário se comunique melhor, para que seja mais efetivo, e penso que nesse espaço, se os magistrados compreenderem